Vladimiro tinha 30 anos quando seu pai decidiu tirar a própria vida. Diante do cadáver, ele perguntou a Francisco Loayza: "Você acha que esse filho da puta pode arruinar minha carreira?" Francisco Montesinos, chamado Panchito, era o caçula de 14 irmãos de uma família arequipenha tradicional, mas se casou com Elza Torres, de origem humilde. Essa e outras escolhas selaram o desprezo e o exílio definitivo da família Montesinos. Todos lhe viraram as costas. Desde então, sua vida virou uma sequência de fracassos e carências, que ele tentava afogar diariamente no álcool. Francisco era um homem derrotado e viciado, o que dificultava o respeito de seu filho mais velho. Eles não se davam bem. Mesmo assim, Francisco tinha grandes expectativas em Vladimiro. Forçou sua carreira militar e tentou ajudá-lo com o que tinha. Na última vez que fez esse esforço, perdeu a vida. Tudo começou quando Vladimiro, após beber demais, atropelou um homem dirigindo o seu Fiat branco à noite. Alguns dizem que o homem morreu no impacto e que Francisco tentou ao máximo livrar o filho dessa culpa. Ele retirou uma grande quantia de dinheiro do seu local de trabalho e juntou com as poucas economias que tinha. Vladimiro conseguiu silenciar a família afetada e salvar a carreira do seu filho. Mas esse desfalque o afundou em sérios problemas que logo viraram uma bola de neve que ele não soube como parar. Preso e sem respostas, ele levou à sua mente uma ideia fatal. Uma que, se desse certo como esperava, lhe permitiria recuperar tudo. Ele roubou mais dinheiro da empresa. Ele foi ao hipódromo de Monterrico, apostou tudo em um cavalo, até a sua vida. Panchito já sabia o que faria se perdesse, e foi o que aconteceu. Ao ver seu cavalo perder, ele soube que seu destino estava selado. Ele foi até o bar Quirolo, de Pueblo Libre, despediu-se de forma ambígua de alguns amigos, alugou um quarto barato perto de casa e, após ingerir uma dose letal de medicamentos, despediu-se deste mundo. Pouco antes, tomou uma última decisão. Ele pegou uma caneta, papel, escreveu uma nota, dobrou e guardou no bolso uma pequena mensagem póstuma dirigida ao seu filho mais velho, que dizia: "Nunca seja pobre". Vladimiro não se despedia, mas deixava um epitáfio pedindo ao filho que não fosse como ele algo que já sabia. Talvez a maior certeza que ele tinha era ser completamente diferente de seu pai. Talvez eles nunca conseguiram ter uma boa relação. Aos 14 anos, foi matriculado à força no internato do Colégio Militar Francisco Bolognese e aos 16 na Escola Militar de Chorrillos, graças a uma certidão de nascimento que o próprio Panchito mandou falsificar. E foi assim que Vladimiro viveu sua adolescência, prisioneiro de um regime inflexível, ao qual nunca quis pertencer. Normas, hierarquias e castigos. Exercícios: levantar às 5h30, arrumar a cama, se lavar, se vestir para tomar café antes das 7, depois aulas e exercícios até às 6 da tarde, às 7, formação e jantar, e depois voltar a estudar até às 9. Um ciclo sem trégua, onde só cabia obediência, um mundo no qual ele nunca pôde ou quis se destacar. Seus superiores o viam como um garoto frágil e passivo, apelidado de Piu-Piu pelos colegas. Ele não tinha vontade para atividades físicas, nem participava dos jogos de futebol, mas era organizado, limpo, tinha vocabulário mais extenso que os colegas, se expressava melhor e defendia bem suas ideias. Tudo isso graças à leitura, ao seu gosto precoce pelo conhecimento e pela literatura, uma característica muito peculiar e distinta entre os demais cadetes. Vladimiro gostava de exibir um perfil intelectual, por isso sempre carregava um livro. Embora muitas vezes não passasse de uma pose bem ensaiada, com a qual ele buscava aparentar ler mais do que realmente lia. Ele não se encaixava ali, mas entendeu as regras e logo criou uma estratégia para sobreviver. O principal era não chamar atenção, nem se intrometer ou criar conflitos. Das sombras, criar uma rede de contatos, favores e alianças que permitissem construir um arsenal de informações. Vladimiro logo percebeu como essa arma era útil e letal em suas mãos, até mais eficaz que as que aprendera a usar. Então, ele começou a coletar todas essas informações em um pequeno caderno e isso virou um hábito para ele. Nele, ele anotava confidências, rumores, horários, doenças, fraquezas, tanto de seus colegas quanto de seus superiores. Essas informações detalhadas permitiram que ele fizesse o que outros não conseguiam nos anos seguintes. Ele usou o poder desse caderno para sair do internato pela porta da frente, sem escalar muros nem ser denunciado.
roubar provas antes dos exames, pressionar, manipular, ameaçar e chantagear alunos e professores. Montesinos era inteligente e manipulava as pessoas sutilmente para conseguir o que queria. Seu maior problema era o descuido e a distração, deixando pontas soltas. Esse defeito lhe custaria a liberdade anos depois, mas, em 64, quase lhe custou a carreira. Quando uma das autoridades da escola de Chorrillos encontrou em seu quarto aquele caderno cheio de confidências, com um nível de detalhe alarmante e obsessivo. Assim como as provas de muitas faltas, fugas, chantagens e extorsões, motivo mais do que suficiente para ser expulso da instituição. Mas Vladimiro se chamava Montesinos e seu tio, Alfonso, era um parlamentar importante naqueles anos. Além disso, seu padrinho era o general Prada. As duas forças se uniram para resgatá-lo. Talvez tenha sido a primeira vez que Vladimiro pôde saborear os benefícios de ter contatos poderosos em uma cidade como Lima. Com isso, ele se formou como alferes e no início de 66 foi para um quartel em Tingo, Arequipa. Então, após 5 anos estudando em Lima, ele pôde voltar para sua cidade natal. Vladimiro não planejava ficar muito tempo no quartel. Ele optou por cursar Direito na Universidade San Agustín e Sociologia na Universidade Católica de Santa Maria. 2 anos depois, em 1968, foi promovido a tenente e enviado de novo a Lima, ao quartel Bolívar, em Magdalena. Então, ele voltou a morar com seus pais e irmãos e transferiu seu curso de Direito para a Universidade Maior de San Marcos e o de Sociologia para a Pontifícia Universidade Católica do Peru. Estudos avançavam muito devagar à noite. Em outubro do mesmo ano, ocorreu outro fato crucial para Montesinos e o país. As Forças Armadas, comandadas por Juan Velasco Alvarado, deram um golpe de Estado contra Fernando Belaúnde Terry. Os militares tomaram o poder e Vladimiro não pôde evitar olhar com curiosidade e aspirações para aquela revolução. Ele ainda era jovem e inexperiente, precisou de mais 5 anos para perseguir esses grandes sonhos. Isso seria no verão de 73, logo após sua promoção a capitão. Ele tinha tudo preparado e planejado meses antes, até a chegada do momento certo. Ele foi de ônibus para Punta Hermosa e parou em frente à casa do general Edgar do Mercado Jarrim, ministro da Guerra e presidente do Conselho de Ministros do governo Velasco, levando documentos e um discurso ensaiado. Então ele respirou fundo e tocou a campainha. Foi a esposa de Mercado quem o atendeu. Vladimiro se apresentou, explicou o motivo da visita e pediu uma reunião com o general que estava descansando. Então foi solicitado que se retirasse. Mesmo assim, a sorte favorecia o capitão Montesinos. Naquela tarde, o quarto do general ficava no 2º andar, perto da porta principal, e ele pôde ouvir a conversa. Motivado pela curiosidade, ele desceu e decidiu atendê-lo. Vladimiro sabia exatamente o que dizer e como dizer. Ele tinha ensaiado dezenas de vezes na frente do espelho. Primeiro, ele se apresentaria como capitão, falaria humildemente sobre sua dupla graduação em andamento e expressaria admiração com elogios sutis, destacando que ambos tinham raízes arequipenhas e interesse por estratégia, inteligência e geopolítica. Por fim, ele mostraria um ensaio para ela. Vladimiro sabia quais botões apertar, pois estudou a personalidade e gostos do general, conseguindo impressioná-lo e persuadi-lo. Foi uma grande vitória. Tudo saiu exatamente como ele havia planejado. Após a reunião, Vladimiro virou assistente de assuntos do Exército e Desenvolvimento Nacional. Aquele encontro marcou o início de sua carreira político-militar e a realização de um antigo sonho, por isso não perdeu tempo. Iniciou com tarefas básicas e evoluiu até descobrir um mundo cheio de oportunidades. Possibilidades que Vladimir sabia identificar muito bem, então logo começou a planejar como alcançá-las. Nesse processo, conheceu novas pessoas e aplicou sua fórmula com excelência. O primeiro passo era investigar origens, gostos, preferências e defeitos. Qualquer informação que ajudasse a criar confiança e se conectar com as pessoas, sem revelar suas reais intenções. O general Mercado logo percebeu as habilidades do capitão Montesinos e passou a confiar mais nele. Com o passar dos meses, começou a delegar a ele sua agenda e até decisões delicadas e importantes. Vladimiro se transformou aos olhos e ouvidos dele em seu conselheiro de confiança em momentos cruciais. Tornaram-se amigos, confidentes. Assim, ainda em 1905, o general foi padrinho de seu casamento com Maria Trinidade Becerra, com quem teve 2 filhas. Naquela tarde, durante seu casamento,
Todos os militares, inclusive o noivo, receberam ordem para retornar imediatamente ao trabalho. O motivo era urgente. O presidente Velasco acabara de amputar uma perna após ruptura de um aneurisma. Os dias do seu governo militar pareciam se aproximar inexoravelmente do fim. Mercado Jarrim reuniu seus assessores para planejar os próximos passos. Vladimiro sabia o que fazer: reunir forças, dar um golpe de Estado e tomar o poder antes de outro. Então ele se animou a propor isso, mas Mercado não tinha certeza se o apoiariam. Invadido pela dúvida, rejeitou seu plano. Vladimiro sentiu como o poder que acabara de conhecer começava a escapar por entre seus dedos, então decidiu jogar a última de suas cartas. Ele sugeriu ao general um plano mais estruturado, começando pelo assassinato de Velasco Alvarado na Avenida Passeio de la República, o El San Juan. Ele calculou tudo ao milímetro, cada detalhe coordenado. Todos estavam prontos, faltava só a confirmação do chefe, que nunca veio. Vladimir percebeu que seus dias de poder como primeiro-ministro estavam contados e precisava aproveitar ao máximo. Ele marcou muitas viagens e começou a organizar almoços, reuniões e coquetéis para se relacionar e estreitar laços com contatos proveitosos. Entre eles, os mais importantes eram os funcionários da Embaixada dos Estados Unidos, que gostaram de conhecer alguém tão relevante. Dentro do Ministério da Guerra, de um governo militar estreitamente relacionado com a União Soviética. Os norte-americanos valorizaram muito ter alguém tão disposto e dedicado a colaborar como o capitão Montesinos. Então, aceitaram com prazer sua sutil proposta de trabalhar para eles como agente infiltrado. Nesse momento, sua carreira de espião começou, permitindo que usasse seu talento nato. Essa vocação já existia nele desde a escola militar. Agora ele poderia levá-la a uma escala maior, já prevista por Vladimir. Ele passava meses retirando e organizando documentos do escritório do general Mercado, classificando-os e compartilhando gradualmente informações valiosas com seus novos amigos, da embaixada e da CIA. Ele não cobrava, isso veio depois. Seu plano era de longo prazo e tudo parecia ir perfeitamente, mas novamente ele foi traído por pequenos defeitos e descuidos que o faziam um espião imperfeito. Numa tarde, o general Mercado ficou consternado ao notar que vários documentos privados sumiram de seu escritório. Dados sensíveis, como compra de armas, julgamentos, promoções militares e cartas trocadas com Fidel Castro e Fidel Lopes Michelsen, haviam sumido. Mercado, consumido pela ira, ameaçou todos os presentes e ordenou que uma investigação rigorosa fosse iniciada imediatamente. Vladimiro sentiu o peso da verdade, mas não se deixou paralisar pelo medo e agiu rápido. Ele se antecipou ao general e, com histrionismo e teatralidade, começou a chorar. Confessou, entre lamentos e vergonha, ter pegado aqueles papéis, movido unicamente pela curiosidade intelectual, com a ideia de elaborar relatórios e ensaios. Motivado pela grande admiração que sentia por ele, a qual jamais lhe permitiria prejudicá-lo, Vladimiro possuía o dom de ser convincente ao mentir. Essa habilidade, junto às lágrimas, fez seu chefe acreditar nele naquela noite. Ele quase foi descoberto, mas o risco compensou. As informações fornecidas concluiu sua aliança com a CIA, consolidando-se como espião. E durante esse último ano, ele percorreu a América Latina, esteve também na França, Espanha, Argélia e, claro, nos Estados Unidos. No fim de 1974, durante o almoço de despedida do general Edgar do Mercado, Jarrim solicitou transferência para o Ministério da Agricultura. Mercado tinha uma surpresa especial reservada para ele, uma bolsa integral de estudos na prestigiada Escola Superior de Guerra do Brasil. Mas Vladimiro preferia ficar trabalhando em Lima. Seu pedido não era por acaso. O Ministério da Agricultura foi entregue ao general Henrique Gallegos, que também chefiava a inteligência do presidente Velasco. Esse era exatamente o lugar que Montesinos vinha mirando nos últimos anos. Inclusive, Vladimiro havia repetido com Gallegos a mesma tática usada com o Mercado, apresentando-se em seu escritório com documentos cuidadosamente elaborados e oferecendo uma imagem de eficiência e dedicação excepcional. Gallegos ficou impressionado com o jovem capitão e aceitou com satisfação sua entrada no Ministério da Agricultura. Na verdade, ele precisava de alguém como ele, então sua transferência foi bem mais conveniente que o antigo emprego. Vladimiro desfrutou de maiores liberdades, as quais usou para impulsionar sua carreira como espião. No entanto, com o passar do tempo, a monotonia começou a afetar novamente sua cautela. Ignorando detalhes incriminatórios e exibindo atitudes estranhas notadas rapidamente pelos colegas,
em várias ocasiões. Vladimiro saía do escritório com uma maleta, atravessava a rua e subia em uma caminhonete que dava a volta no quarteirão e o deixava no mesmo lugar. Vladimiro saiu do veículo, mas agora sem a maleta. A especulação cresceu tanto que, em uma ocasião, seus colegas o seguiram discretamente para anotar a placa do veículo. Depois foram ao general Gallegos e pediram que ele usasse sua influência para obter informações. A investigação revelou que o automóvel pertencia à Embaixada dos Estados Unidos. Intrigados, decidiram investigar um pouco mais e descobriram em seu escritório um cartaz cheio com o nome de vários generais, marcados com alfinetes de cores diferentes. Como sempre, o boato se espalhou rápido nos escritórios e logo todos sabiam. O capitão Montesinos era um espião infiltrado. Isso aumentou a vigilância sobre cada um de seus movimentos. Vladimiro, cansado do assédio e dos olhares julgadores, solicitou transferência para os escritórios do novo primeiro-ministro, mas o pedido foi negado. Aquele ano de 1975 se tornou especialmente sombrio e cheio de desgraças para o capitão Montesinos. Atropelou um homem, seu pai tirou a própria vida e viu Morales Bermúdez concretizar o golpe que ele mesmo sugeriu a Mercado Jarrim. 2 anos atrás, tudo teria sido diferente se tivessem ouvido ele, mas agora não havia mais volta. O exército peruano estava dividido em 2 grupos e ele estava do lado errado. Aos poucos, os generais que ele conhecia foram caindo um a um, até mesmo seu chefe, Henrique Gallegos. Uma das primeiras medidas adotadas pelos novos generais no comando foi dispersar para longe de Lima muitos oficiais de menor patente, principalmente os mais próximos dos antigos líderes que haviam caído. E Vladimiro recebeu um dos piores castigos, sendo exilado para o pior dos destinos, o remoto quartel de Algarrobo. Ou ao norte do país, onde não havia luz elétrica nem água potável, fazia calor durante o dia e era gelado à noite. Vladimiro não suportou ficar ali por muito tempo e logo aceitou a oferta feita meses antes por seus amigos da Embaixada dos Estados Unidos. Aproveitar a Bolsa Grant, que oferecia viagem diplomática a Washington, Nova York e São Francisco. Uma bolsa extraordinária que nunca antes nem depois seria concedida a um militar de patente tão baixa. Nessa viagem, Vladimiro buscaria usar as informações recentes e as guardadas para situações extremas, como a que vivia. Então, participou de dezenas de encontros diplomáticos de alto nível, reuniu-se com funcionários do Departamento de Estado, comandantes do Exército, centros acadêmicos e agentes-chave da CIA, a quem entregou documentos e fotos confidenciais, destacando uma lista detalhada e precisa do armamento adquirido pelo Peru da União Soviética. Ele estava cometendo traição? Também ouviu o general Miguel Ângelo de la Flor, representante da Junta Interamericana de Defesa em Washington, que certa tarde, de forma casual, conversando com amigos militares, ouviu um boato que o deixou atordoado. O capitão Montesinos estava em Washington sem ter sido notificado sobre sua chegada ou os motivos da viagem, o que achou estranho e suspeito. Conhecia brevemente o capitão Montesinos e poucos meses antes tinha ouvido outro boato sobre ele, onde ressoava a palavra espião. Alarmado, o general de la Flor contatou imediatamente a Embaixada do Peru em Washington para saber se estavam cientes, mas também não sabiam de nada. Ele compartilhou a notícia com funcionários e contatos militares para descobrir o que o jovem capitão fazia nos Estados Unidos da América. E após comparar várias versões, a verdade surgiu com terrível clareza. O capitão Montesinos falsificou autorização para sair do trabalho e entregar documentos confidenciais ao governo dos Estados Unidos da América, constituindo um claro crime de traição à pátria, o qual deveria ser punido com a máxima severidade, a pena de morte. Vladimiro Montesinos aterrissou em Lima no dia 24 de setembro de 1976, às 11 da manhã, e foi preso naquele momento. Depois, as autoridades invadiram e revistaram minuciosamente sua residência, encontrando ali provas contundentes que confirmavam todas as suspeitas. Inventários do armamento soviético comprado pelo Peru, relatórios financeiros secretos, agendas, rascunhos de projetos de lei e até segredos íntimos de ministros. Não havia dúvidas. Estava diante de um agente duplo que vazava informações ao inimigo para benefício próprio, com provas suficientes para condená-lo. Então, convocaram seu ex-chefe, o ex-ministro e general aposentado Edgar do Mercado Jarrim, para depor. Como as investigações mostraram que Vladimiro retirou documentos de seu escritório anos atrás, quando era assessor,
Mercado já havia reconstruído a história e ligado os pontos. Ele sabia que Vladimiro tinha ligação com a CIA, usando seus documentos. Tudo o que ele disse chorando, naquela tarde em que foi descoberto, era mentira. Mesmo sabendo que seu testemunho poderia trazer justiça, ele preferiu mentir. Negou os rumores sobre os documentos extraviados, dizendo que foi um mal-entendido e que depois os encontrou em seu escritório. Dizer a verdade teria acabado condenando quem o havia traído, mas Vladimiro tinha informações demais, e aprofundar as acusações de traição teria levantado um tapete cheio de perguntas escondidas. Até onde Vladimiro iria para se salvar? O que ele sabia e ainda escondia? Um homem que registra tudo? Imaginar o que poderia ser revelado causou arrepios em Mercado e muitos outros. Generais, secretários, juízes e promotores. Um golpe forte demais e cujo efeito dominó poderia colocar em risco o equilíbrio das instituições, então preferiram evitar. Então, em vez de acusá-lo de traição à pátria, o julgamento sumário foi reduzido para abandono de posto e falsificação de documentos, resultando em 4 anos de prisão. Uma pena que, graças ao recurso de seu primo e advogado, Sérgio Cardial Montesinos, foi reduzida para 2 anos e, com bom comportamento, diminuída em mais alguns meses. Vladimiro saiu barato de sua traição, considerando o quão perto esteve da pena máxima. No entanto, ele não conseguia ver dessa forma. Só entendia que tinha chegado ao fundo do poço. Expulso com desonra do exército peruano, perdeu o posto de capitão e foi preso no quartel Bolívar. De setembro de 1976 a fevereiro de 1978, aos 31 anos enfrentava uma carreira militar arruinada e a universidade inacabada após mais de 10 anos de estudo. O pior era que ele não tinha renda e sua filha Silvana acabara de nascer. Devem ter sido os momentos mais difíceis da sua vida até então, cheio de incertezas e lamentos. Por um momento ele sentiu que sua vida tinha acabado. Nunca aquele conselho achado no bolso do pai soou tão cruel. Nunca seja pobre, Vladimiro. Agora ele era mais pobre que seu pai. Esses pensamentos insuportáveis martelaram dia e noite em sua mente por um tempo, até que ele se lembrou daquele mandamento que regia sua vida: ser completamente diferente dele. Desistir não era opção, então ele usou o tempo na prisão para avançar na carreira de direito. Refletir sobre seus erros e planejar cuidadosamente seus próximos passos. Seu primo Sérgio Cardenal Montesinos foi essencial nessa fase. Ele reduziu a sentença e o incentivou a concluir os estudos, prometendo integrá-lo ao escritório de advocacia após sua liberdade. No dia marcado, Vladimiro sabia o que fazer. Primeiro conseguiria seu diploma de forma irregular. Ele ainda tinha contatos e informações úteis? Não há registros oficiais de como, mas Vladimiro entrou na Ordem dos Advogados de Lima e aceitou a proposta do primo. Ele já sabia onde mirar. Seu foco eram as sedes dos tribunais do Porto de Callao, onde predominavam casos de contrabando. Seus contatos na embaixada e favores acumulados como espião permitiram que ele defendesse eficazmente contrabandistas e sonegadores. Resolvendo problemas com acordos discretos no judiciário e na promotoria, Vladimiro foi ganhando novos clientes ao agilizar soluções por meio de subornos. Logo ele começou a se orientar nesse mundo judicial e a dominar suas regras até que tudo se tornasse simples. Para ele, o trabalho consistia em conhecer as pessoas certas nos tribunais corretos. E se não conhecia ninguém, tinha que procurar alguém que conhecesse. Era assim, um tabuleiro com muitas peças que Vladimiro começou a colecionar. Ele sempre fez isso, mas agora essas peças tinham mudado de cor, os chefes militares já não eram mais do seu interesse. Ele passou a precisar de policiais, promotores, juízes e secretários, com quem organizou processos que viraram rotina. Logo passou a enxergar sonegadores e contrabandistas como pequenos clientes. Era hora de pensar grande. O verdadeiro prêmio estava nos narcotraficantes. Começou ajudando pequenos burgueses no aeroporto Jorge Chaves e ampliou sua rede até conquistar seu primeiro grande cliente. Esse peixe grande que ele vinha esperando pacientemente na margem, mas não esperava sentado. Quando Vladimiro Montesinos queria algo, ele buscava. Tudo começou quando leu uma notícia no jornal. Tinham prendido em solo peruano o famoso narcotraficante colombiano Evaristo Porras Ardila, líder do cartel de Medellín. A queda de Porras foi tão inesperada que ele não estava preparado, sem dinheiro suficiente para comprar sua liberdade na hora. E uma vez que a notícia foi publicada no jornal, tudo se complicou.
Mas, por sorte para Evaristo, apareceu um anjo da guarda, um jovem advogado disposto a arriscar tudo sem pedir garantias, motivado unicamente pela ilusão de dar o grande salto. Foi assim. Vladimiro chegou com um plano perfeito. Desta vez, ele não poderia resolver tudo entregando grossos envelopes de dinheiro. Mas esses não eram seus únicos recursos. Primeiro, Porras deveria fingir uma dor abdominal intensa para conseguir uma transferência de emergência para o Hospital do Caial, sob a desculpa de uma possível apendicite. Dentro do hospital, Vladimiro já tinha comprado todo o andar. Médicos, enfermeiros, seguranças e guardas receberam dinheiro para facilitar a saída do narcotraficante pela porta dos fundos, à meia-noite. Do lado de fora, o próprio Vladimiro o esperaria dentro do seu carro para levá-lo ao aeroclube de Coyique, onde uma aeronave com motores ligados aguardava sua chegada. O colombiano se despediu profundamente agradecido de seu anjo da guarda antes de embarcar e lhe prometeu que em breve teria notícias suas. E ele cumpriu. Após algumas semanas, Montesinos foi convidado a Roma, onde Evaristo Porras Ardila o recebeu calorosamente, deu-lhe dinheiro e o convidou para passar um mês na Europa. No fim desse período, entregou-lhe uma maleta com $1 milhão. Há menos de um ano, Vladimiro dormia desolado na prisão. Agora era milionário. Ele embarcou no avião e voltou para Lima sabendo que aquilo era apenas o começo. O narcotraficante colombiano prometeu promovê-lo entre os colegas. O doutor Montesinos é o máximo, disse a todos. Ciente de que havia entrado para a elite, decidiu se fortalecer. Lima era grande e era impossível conhecer todos. Então decidiu se aliar ao seu amigo da prisão, o também advogado George Weinberry, um homem com perfil muito similar ao dele, porém com bem mais experiência na área. Ele foi preso por contrabando e tráfico de drogas. E depois de sair, ambos prometeram compartilhar um objetivo em comum: dedicar a vida a enriquecer, se divertir e, o mais importante de tudo, passar despercebidos. Manter um perfil baixo. Com o tempo, só um deles conseguiria cumprir a última cláusula da promessa. Mas isso seria depois. Se você está gostando do vídeo, te convido a deixar um like e se inscrever. E se quiser apoiar o conteúdo deste canal, também te convido a se tornar membro. Acesse os benefícios exclusivos e incentive mais histórias como esta. Montesinos e seu novo sócio, Weinberry, uniram suas redes de contatos e recursos, consolidando uma influência extensa, principalmente sobre o aparato judicial. Assim, resolveram vários casos importantes e enriqueceram rapidamente, chegando a um nível surpreendente. Logo, tudo o que o dinheiro pudesse comprar estava ao alcance de suas mãos, principalmente as pessoas. Eles ficaram fascinados por tecnologia de ponta, prostíbulos caros, restaurantes luxuosos e ternos e relógios finos. Vladimir saiu de seu apartamento pequeno e comprou um no 11º andar de um prédio elegante em San Isidro para viver com sua esposa e filha. A confiança e o ego do ex-capitão chegaram ao ponto mais alto. Nesse auge da vida, começaram os problemas com seu primo de primeiro grau, o advogado Sérgio Cardenal Montesinos, que já o defendera no julgamento militar. Seu ex-companheiro de adolescência, a quem devia mais que a liberdade, foi amigo, conselheiro nos tempos difíceis, motivou-o a concluir a faculdade e lhe deu espaço em seu escritório. Fez dele seu sócio. Agora, Vladimiro o via como um peso. Sérgio não se envolvia nos negócios do primo e sentia que não era seu lugar. Isso aumentou o abismo entre eles. Discutiram muito, mas a pior briga veio de uma traição terrível. Sérgio era casado com a norte-americana Grace Riggs, e Vladimiro deliberadamente a seduziu e conquistou, iniciando um relacionamento secreto com ela que duraria por muitos anos. Uma bomba explodiu na família quando tudo foi revelado, e Vladimiro entrou na justiça, decidido não só a se defender, mas a arruiná-lo totalmente, sem remorso ou culpa. O dinheiro fazia com que todo o resto parecesse insignificante. Ele já não tinha preocupações, tinha conseguido tudo o que um dia sonhou e muito mais. Havia um sistema de corrupção infalível, com várias saídas caso algum suborno falhasse ou surgisse um funcionário rebelde. Vladimiro podia usar o plano B, eliminar provas, registros judiciais e policiais e desaparecer com as evidências. Era muito simples, com as conexões certas, dentro de uma rede perfeitamente triangulada de policiais, promotores e juízes, 3 pilares que Vladimiro dominou à sua vontade, consolidando uma teia criminosa capaz de resolver tudo.
Em um de seus casos mais difíceis, ele não hesitou em ordenar a explosão de um laboratório policial para eliminar definitivamente aquelas evidências inimigas. Nada parecia impossível para o Dr. Montesinos, que no início dos anos 80 já acumulava milhões em suas contas e nas de seus laranjas. E ele se acostumou tanto a ter dinheiro que isso deixou de satisfazê-lo. Já tinha se tornado uma meta alcançada e ele sentiu que era hora de buscar coisas maiores. O que poderia ser mais importante que dinheiro? Vladimir sabia a resposta. O dinheiro lhe permitia comprar momentaneamente o poder de influenciar decisões alheias, mas não lhe dava autonomia nem controle absoluto sobre esse poder que, por vezes, possuía. Ele começou a procurá-lo motivado pela vingança. Ele queria se vingar daqueles militares que haviam se livrado dele, acusando-o injustamente de espião, desterrando-o para um quartel inóspito e depois trancando-o nas grades, iniciando sua fase mais sombria. Montesinos já tinha provas suficientes para arruiná-los graças à espionagem telefônica. Ele tinha um plano e, para executá-lo, encontrou um aliado perfeito, Augusto Zimmermann. Eles se conheciam desde crianças, suas avós tinham sido amigas e ambos se sentiam traídos pelos generais do lado de Morales Bermúdez. Essa sede de vingança os uniu. Zimmermann era dono da revista Causa Chum, especializada e direcionada para militares. Vladimiro a utilizou para expor dados incriminadores sobre ações do governo de Morales Bermúdez. O comandante do exército, o general Pedro Richer, levantou a voz, negou os fatos, afirmou que aqueles documentos eram forjados e ameaçou perseguir os falsificadores. Mas era exatamente isso que Montesinos queria. Na edição seguinte, a revista mostraria os selos oficiais e citaria os cadernos de registro que confirmariam a autenticidade dos documentos. Provando que dizia a verdade, foi um truque calculado, uma jogada de mestre que deixou os altos comandantes sem respostas. Mas isso não foi tudo. Na edição seguinte da Causa Chum, denunciou uma central de interceptação telefônica no Jirón Washington, centro de Lima, e revelou suas características técnicas. A marca dos gravadores, os nomes dos espiões e até os turnos em que trabalhavam. O escândalo foi tão grande que logo as câmeras de televisão se reuniram. Houve uma chuva de flashes e a notícia repercutiu internacionalmente. Vladimiro desferiu das sombras um duro golpe na inteligência militar, vingança que lhe trouxe satisfação, mas aumentou seus inimigos. O general Armando Brisenho ameaçou reabrir seu processo por traição à pátria, e o telefone da casa de Vladimiro começou a tocar todas as madrugadas, sem parar. O mesmo aconteceu com Zimmermann. Eles começaram a receber ameaças concretas contra eles e seus familiares. Vladimiro não ficou preocupado até a tarde, em que uma bomba explodiu embaixo do carro de seu sócio, George Weinbury, transformando o veículo em sucata. Vladimiro reagiu furioso e contra-atacou, sabendo exatamente quem colocou a bomba no carro do sócio. Então, na edição seguinte da revista, ele publicou o rosto do responsável na capa, sem imaginar que a reação dos inimigos seria ainda mais devastadora do que previa. Ao sair de casa pela manhã, ele ouviu o som inconfundível de uma câmera disparando em seu rosto. O fotógrafo Carlos Saavedra esperou a noite inteira em frente à sua casa. Ao ver Vladimiro, sentiu o mundo desabar, mas não parou. Entrou no Pontiac e tentou fugir, iniciando uma perseguição desigual pelas ruas de Lima. Seu carro tinha o dobro da cilindrada do Volkswagen de Saavedra. Mas, por sorte, para o fotógrafo, ele encontrou uma delegacia onde pôde se refugiar e, uma vez em segurança, aproveitou para tirar esta fotografia, antes que Vladimiro fugisse. Uma semana depois, essa imagem foi capa da revista Careta, estampando uma manchete que resumia todo o misterioso ex-capitão Vladimiro Montesinos de uma hora para outra. Em setembro de 1983, Vladimiro foi obrigado a sair das sombras para enfrentar o olhar do público. Desde aquele instante, tudo mudaria para ele. Ele não voltaria a andar tranquilo pelas ruas, muito menos durante o dia, e até deixou de ir ao seu escritório. Mas se esconder não o salvaria da fúria que sua vingança havia desencadeado. Numa noite em que ele não voltou, um pelotão militar invadiu a casa sob pretexto de revista, mas não foi uma revista comum. Desmontaram as gavetas, as camas, até o berço da filha dele, levantaram o piso, rasgaram os sofás, os colchões e até os pneus do carro, mas não encontraram nada. Vladimiro já tinha aprendido a lição de não guardar nada incriminador em casa, e eles sabiam disso, ou pelo menos supunham.
Aquela operação violenta não buscava só provas, mas deixava claro: o julgamento militar dele por traição à pátria foi reaberto. Vladimiro sentiu pânico. Rios percorreram seu corpo quando soube disso e ele não pensou duas vezes. Fugiu imediatamente para a Argentina. Buenos Aires sempre foi sua cidade favorita, onde ele viveu com luxo, sem precisar trabalhar. Ele permaneceu no exílio até que o tempo e seus homens acalmassem a situação em Lima. Finalmente, conseguiu arquivar seu processo e ao retornar estava ainda melhor posicionado do que antes. Ainda assim, precisava andar nas sombras. Mesmo assim, ele assumiu os casos de narcotráfico mais importantes da década, especialmente o lucrativo caso Vila Coca. Um escândalo surgiu após a explosão de um laboratório de cloridrato de cocaína em uma casa em Surquillo, conectada a outras 11 residências, quase um quarteirão inteiro dedicado à produção em massa da substância ilegal. Essa descoberta não só expôs a magnitude das redes criminosas no país, mas também a impunidade com que operavam. Isso permitiu que Vladimiro não só ganhasse muito dinheiro, mas também defendesse importantes militares envolvidos, ganhando a confiança dos novos generais e retomando sua influência nas altas esferas do exército. Afinal de contas, seus antigos inimigos não eram mais do que generais aposentados, relegados à irrelevância. Vladimir voltou a organizar grandes festas, agora reunindo militares, policiais, advogados, promotores e políticos. Assim, ele se preparou para realizar outro grande desejo: entrar no Serviço Nacional de Inteligência em um cargo discreto, mas eficaz. Ele não se importava com o salário, nem sequer se dava ao trabalho de ir recebê-lo. Vladimiro já buscava o verdadeiro poder há anos, e no final da década de 80 parecia finalmente começar a enxergá-lo. Tudo começou em 8 de abril de 1990, após o primeiro turno das eleições presidenciais. Mário Vargas Llosa liderava com 32,6%, seguido de perto pelo outsider Alberto Fujimori, que obteve 29,2%, como nenhum dos dois superou o limite dos 50%. Tudo teria que ser decidido em um segundo turno, programado para 10 de junho. 2 meses depois, Alberto Fujimori enfrentava um problema que ameaçava sua candidatura. Era uma denúncia de evasão de impostos nas casas que ele e a esposa, Susana Iguchi, construíam e vendiam em seu negócio imobiliário familiar. A mídia insistia em criticá-lo. Diariamente surgiam novas revelações sobre supostas irregularidades em suas transações, impostos e preços fictícios. Mas quem os alimentava com tanta informação? Fujimori buscou advogados especializados para resolver seu problema, mas nenhum fez nada. Só um tinha capacidade para isso. Ele ficou 15 noites esperando por ele em um Toyota dourado em frente à casa. As reuniões na casa do candidato começavam às 11 da noite e terminavam depois das 3 da manhã. Vladimiro sabia que sua chance estava perto, por isso ficou ali. Bastava esperar que seu velho amigo, Francisco Loaiza, citasse seu nome na reunião certa. O mesmo que o acompanhou na noite em que seu pai tirou a própria vida. Você acha que esse filho da puta pode arruinar minha carreira? Ele também seria o encarregado de fazer com que Alberto Fujimori ouvisse seu nome pela primeira vez, acompanhado de uma grande promessa de resolver rapidamente seu problema tributário. Fujimori, mesmo muito desconfiado, permitiu que Vladimiro participasse da reunião, onde engenheiro e doutor se encontraram pela primeira vez. Na primeira vez em que apertaram as mãos, Vladimiro estava estranhamente nervoso naquela noite, talvez porque assessorar um presidente tinha sido sua meta por anos. Alberto Fujimori ainda precisava vencer Mário Vargas Llosa para isso. Mas Vladimiro sabia que seu faro não o enganava. Ele estava diante do futuro presidente do Peru e precisava se aproximar dele. A primeira impressão não foi boa. Vladimiro já fizera isso várias vezes, mas naquela noite os nervos o traíram. Começou dizendo a Fujimori que ele não tinha com o que se preocupar, que em apenas 3 dias ele cuidaria para que seu problema fosse coisa do passado. Sugeriu que focasse na campanha e perguntou se pegou os papéis. Segundo turno, ele já sabia como derrotar Vargas Llosa. Primeiro passo, chamá-lo só de Vargas. Fujimori olhava desconfiado para a pessoa ansiosa que falava sem parar, interrompeu abruptamente e pediu que saísse. Primeiro ele precisava resolver o seu próprio assunto, depois poderia se dar ao tempo de continuar ouvindo aquela pessoa. O clima ficou desconfortável quando Vladimiro, em silêncio, guardou seus papéis. Certamente não era tratado assim há anos. "Te espero no carro", disse a Loaiza.
Engenheiro, fora duro e distante, mas isso mudaria. Vladimiro achava fácil resolver seu problema. Em menos de 2 horas, terminou de remover a armadilha que, segundo muitos, ele mesmo colocou. Desta vez, decidiu esperar pacientemente até a 3ª noite. A notícia surpreendeu positivamente Alberto Fujimori e sua esposa, que agradeceram. Aqueles olhares desconfiados sumiram e não voltariam mais. Abriram um licor de laranja e no brinde ele como o melhor advogado do mundo. O engenheiro o convidou para sentar e pediu que ele explicasse novamente em que consistia aquele plano para ganhar as eleições. Uma conversa que se tornaria o efeito borboleta para a história de um país, mas essa é outra história. Se você gostou do vídeo e quer ver a segunda parte neste canal, te convido a se inscrever e deixar um comentário. E se não quiser esperar, para saber mais, recomendo a leitura de um destes 3 livros: O Espião Imperfeito, A Vida e o Tempo de um Corruptor, de Luiz Rochamovitz, e O Rosto Obscuro do Poder no Peru, de Francisco Loaiza, livros dos quais obtive as informações necessárias para contar essa história. Se gostou, confira outras histórias no canal que podem te agradar. Até o próximo, até mais!